Pode preparar a luzinha colorida porque é Natal. É Natal. Pode colocar a uva passa na comida porque é Natal. É Natal. Tem alguém chamando lá no interfone. Corre pra botar o disco da Simone. É Natal. É Natal. É Natal. O episódio de hoje vai entrar no ritmo natalino. Valeu, natalino! E aproveitando que é uma época em que os corações estão mais bondosos e as cabeças menos quentes, vamos falar de um tema um tanto quanto polêmico. Aproveitando também que é uma época recheada de contos de Natal e lendas como a do Papai Noel, vamos usar esse episódio para desvendar uma lenda, um conto da pseudociência. A homeopatia. Bora lá? Escuta a ciência. Olá, eu sou Letícia Sartúrio, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Olá, eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E nesse episódio, vamos falar sobre a homeopatia, enquanto pseudociência, explicando para você o porquê dessa terapia alternativa não ser recomendada pela ciência. Já avisei que vai dar merda isso. Não é a primeira vez que falamos de pseudociência neste podcast. Para você ter uma base para compreender nosso ponto de vista e o consenso científico sobre o que é pseudociência, eu recomendo que você volte e escute o episódio de número 113. Ok, tendo escutado o episódio em que falamos sobre pseudociência, agora vamos falar da pseudociência chamada homeopatia. Antes, quero te propor um exercício. Exercício de constatação de fatos. Conhece? Acabamos de inventar, então vamos lá. Imagine que você está produzindo um medicamento com um princípio ativo X. Aí, você prepara uma solução bem concentrada que contém muitas moléculas do princípio ativo. Mas esse medicamento tem que ser usado diluído. A diluição tem que ser feita em escala 50 milesimal. O que significa? Significa que você vai diluir 50.000 vezes, ou seja, você vai pegar uma parte da solução concentrada e diluir em 49.999 partes de uma solução hidroalcoólica, que é água com álcool. Quase não sobra nada. Anotou aí, né? 50.000 vezes diluído. Sobra nada. Para fazer essas diluições, você tem que usar um método de dinamização que nada mais é que bater o frasco, protegendo para não quebrar, né? Por 100 vezes a cada diluição feita. Haja braço. Aqui nós constrói fibra! E tem que ser assim, porque te falaram que se for com um equipamento mecânico que agita o frasco seguindo o mesmo movimento do braço, não daria certo, porque não há a energia vital da sua mão sendo transmitida para o medicamento. Outra coisa que te falaram é que esse princípio ativo, quanto mais diluído, mais potente é. Esquisito isso, né? Quanto mais diluído, mais potente? Como você vai ter menos princípio ativo? A desculpa é que as dinamizações provocam formação de, entre aspas, novas moléculas. Será? Deve ser o superpoder da energia vital, né? Ixi, eu da essa, meu irmão. Agora que você usou a sua imaginação para entender a produção desse medicamento, eu te pergunto, você acha mesmo que há ciência nesse frasco? Esses são os princípios básicos da produção de medicamentos pela homeopatia, sabia? Você fez o exercício de constatação de fatos. Agora, me diga, o que você constatou aí? Eu calculei e usando um mínimo de bom senso, cheguei à conclusão de que não é possível que isso funcione. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Então, agora a gente vai falar melhor sobre a homeopatia e explicar como a ciência enxerga essa pseudociência. Há evidências científicas que suportem o uso da homeopatia como terapia para tantas condições clínicas diferentes? A resposta curta é não. A homeopatia não funciona e não pode funcionar. Isso é um consenso científico, tal como o fato de que a Terra não pode ser plana. Boa noite. Estamos começando mais um Polêmica da Semana. Mas calma, não vamos dar carteirada nenhuma aqui. Isso não é apenas um argumento de autoridade. Vamos apresentar os fatos e deixar você pensar com seus próprios neurônios. Por cerca de 2 séculos, fatos históricos e muito, mas muito mesmo, marketing envolvido na homeopatia, fez com que as pessoas acreditassem nessa terapia tão controversa. O fato é que não tem mais gente boba nesse mundo.
E finalmente temos acordado para combater mais ativamente essas terapias vinculadas à pseudociência. Na Inglaterra, a homeopatia foi banida de seu sistema público de saúde, o NHS, num processo gradual que culminou em 2018 com o descredenciamento do tradicional Hospital Homeopático de Londres. Movimentos semelhantes em outros países europeus têm feito uma pressão na União Europeia para que os preparados homeopáticos deixem de ser chamados de medicamentos. Nos Estados Unidos, a Comissão Federal de Comércio, um órgão governamental de defesa do consumidor, publicou um alerta sobre a falta de eficácia dos preparados homeopáticos, exigindo inclusive que digam no rótulo que o preparado não possui base científica. Afinal, do contrário, violariam as leis contra a publicidade enganosa. No Brasil, não temos visto um movimento semelhante e, inclusive, as pessoas que fazem uso da homeopatia costumam ser devotas a essa pseudociência e defendem que seria uma terapia mais natural em relação ao uso de fármacos fruto da alopatia que são produzidos pela indústria farmacêutica. Será mesmo? Na verdade, é uma confusão muito grande entre as pessoas que não conhecem os princípios da homeopatia. Muita gente costuma achar que a homeopatia trata de medicamentos à base de plantas medicinais, como se preparado homeopático fosse sinônimo de medicamento fitoterápico, mas não é. Embora alguns homeopáticos possam ser baseados em princípios ativos botânicos, nem todo homeopático se baseia nisso. E além disso, conforme já falamos no episódio sobre pseudociência, não é porque um medicamento é baseado em plantas medicinais que ele não pode provocar algum mal. Afinal, todo produto farmacológico pode ser tóxico, dependendo da dose. Dose segura de crack. Princípios ativos de plantas medicinais até podem ser alvo de preparados homeopáticos, mas você viu como os homeopáticos são produzidos, né? Você acha que depois de diversas diluições há algum princípio ativo ali? Para você chegar às suas próprias conclusões, vamos conhecer os princípios da homeopatia. Homeopatia significa a cura pelo semelhante, enquanto a alopatia seria a cura pelo oposto. Na homeopatia, acredita-se que uma substância que produz numa pessoa saudável os sintomas de que o paciente se queixa deve ser capaz de curar esse paciente. Outro princípio fundamental da homeopatia é a potencialização do medicamento, que afirma que o poder curativo de uma substância é tanto mais ampliado, potencializado, quanto mais diluída a substância estiver. A cura pelos semelhantes é problemática, mas nem tanto se pensarmos na ultradiluição, né? Afinal, vai ter alguma molécula do dito princípio ativo no preparado homeopático final. As diluições se valem de várias escalas: decimal, DH, centesimal, CH, 50 milesimal, LM. Então veja, o princípio da potencialização é muito problemático porque contradiz leis fundamentais da física, da química e da farmacologia. As diluições homeopáticas, tipicamente, são tão intensas que nem uma única molécula do suposto princípio ativo resta na solução final. Não existe nenhum procedimento analítico conhecido pela ciência capaz de distinguir um preparado homeopático de água limpa. Ou seja, nos tais medicamentos homeopáticos, o que você encontra de fato é água limpa, pura, misturada a álcool ou aspergida sobre bolinhas de açúcar. Embora há mais de 2 décadas a revista Nature tenha publicado um artigo sugerindo que a água preservaria uma espécie de memória de materiais com que tivesse mantido contato, mesmo na ausência do contaminante original, mais tarde uma investigação concluiu que este estudo do artigo havia sido produzido sob controles inadequados e não deveria ser considerado válido. Estudos científicos já foram conduzidos por vários grupos de pesquisa e há um consenso científico. Homeopatia não funciona. Pelo menos, não funciona como um medicamento deveria funcionar. Consideramos que o medicamento tem eficácia quando nos estudos observamos um efeito em tratar determinada condição que seja superior ao efeito observado por um placebo. Ou seja, para um medicamento ser considerado eficaz, no mínimo, ele deve ter um efeito superior ao efeito que o placebo produz. O placebo é um preparado que tem cara de medicamento, mas não possui princípio ativo. Imagina aí, um comprimidinho só com os recipientes.
talco, lactose, mas sem a substância responsável pelo efeito farmacológico. Os estudos que avaliam a eficácia de homeopáticos têm como resultado que os homeopáticos produzem o mesmo efeito que um placebo, ou seja, eles não têm eficácia. O efeito placebo representa a melhora experimentada pelo paciente, que é causada apenas pelo contexto de tratamento e pela expectativa positiva. Nisso, temos mecanismos psicológicos envolvidos e não é apenas subjetivo, produz efeitos detectáveis. Mas os efeitos não representam relevância clínica para que se justifique o uso de um placebo em um tratamento de uma condição específica de saúde. Além disso, as coincidências da vida não podem ser tomadas para um viés de confirmação para que sua crença em homeopatia seja válida. Parasitas morrem, o sistema imune reage, o mero processo de crescimento e desenvolvimento natural do corpo humano tende a eliminar ou ao menos reduzir de modo significativo a intensidade de diversas complicações típicas da infância, como a asma. Uma doença viral como a gripe tem um ciclo que dura apenas alguns dias e se cura espontaneamente. Isso significa que, se você tomou e funcionou, talvez não tenha funcionado. E se funcionou com você, podemos considerar que você pode ter caído no efeito placebo. Ciência se faz com método científico. Não há resultado pelo método científico que justifique o funcionamento de um medicamento homeopático. A ciência não é dogmática e a explicação das coisas pelo método científico é a forma pela qual validamos o conhecimento. O fato é que quando aplicamos o método científico e todo o conhecimento adquirido pela ciência para avaliar os preparados homeopáticos, o que temos é que eles não funcionam e não faz sentido nenhum pensarmos que eles poderiam funcionar. Podemos dizer que a homeopatia está no campo das crenças e não poderia ser utilizada como método terapêutico. Afinal, cuidar da saúde humana exige muita responsabilidade. A troca de terapias comprovadamente eficazes para tratar determinadas condições por terapias ineficazes é de extrema irresponsabilidade. Se há clínicos que consideram a homeopatia uma opção terapêutica, um medicamento, então é justo que a homeopatia passe pelos testes para avaliar segurança e eficácia, mas isso não ocorre na prática. Você consegue enxergar o quanto isso é absurdo? E mesmo quando os preparados homeopáticos são testados, não encontramos eficácia. Então, por que continuam sendo usados? Como já dissemos, há muito marketing envolvido. E se você não quer dar dinheiro para a indústria farmacêutica que produz medicamentos comprovadamente eficazes, sinto te informar que você está dando dinheiro para alguém te oferecer uma aguinha comprovadamente ineficaz. Alguém está usando das suas crenças, da sua boa-fé, para te enganar. Como cientistas e profissionais da saúde, temos que lutar para que as tais terapias alternativas, como a homeopatia, não sejam difundidas como terapias eficazes, pois não são. E agora que você já conhece mais sobre isso, você também pode fazer parte dessa luta e combater a pseudociência no seu dia a dia. Estude, se informe, tenha senso crítico e ajude a ciência no combate à desinformação. Escuta a ciência. E compartilhe esse episódio. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2, viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/Escuta a Ciência Podcast, tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.
Escuta a Ciência Podcast, tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.